Imagine que a pergunta que define quem você é, aquela que você já se fez em noites de insônia e em momentos de profunda reflexão, tem uma resposta. Uma resposta que não se encontra nos livros sagrados, nem nos laboratórios. Uma resposta que foi escondida de você, não por maldade, mas por ser simples e grandiosa demais para ser controlada. Falo de uma verdade que, uma vez que você a enxergue, nunca mais conseguirá ignorá-la. Uma verdade que pode fazer você se sentir incrivelmente pequeno e, ao mesmo tempo, infinitamente grande. O mesmo gênio que ousou encarar a morte de frente, Baruch Spinoza, também investigou a nossa origem, e o que ele descobriu é um segredo que muda tudo. Este não é um vídeo sobre evolução ou religião, é uma jornada ao coração da sua própria existência. Fique até o final, porque o que vou revelar não é apenas uma teoria, é uma maneira de se libertar do peso do seu passado e do medo do seu futuro. Se você já se sentiu perdido, como uma peça solta no universo, prepare-se, pois está prestes a encontrar o seu lugar. E não é aquele que você imagina. O grande engano sobre a nossa origem se baseia em uma única ideia. Uma ideia que nos repetem desde que nascemos, em 1000 histórias e de 1000 maneiras diferentes. A ideia de que somos especiais. Tiniskeri é o conto de que o universo, de alguma forma, estava à nossa espera. De que somos a obra-prima, o capítulo final, a razão de ser de tudo o que existe. Parece bom, não é? É uma história que alimenta o nosso ego. Mas Spinoza, com sua lógica fria como o aço, nos olha e diz: isso é o veneno da arrogância. Para ele, acreditar que somos o auge da criação é como se uma montanha pensasse que toda a Terra foi criada apenas para que ela pudesse existir. É uma ilusão, uma perspectiva minúscula. A verdade, segundo ele, é muito mais humilde e, ao mesmo tempo, muito mais impressionante. Você não é o topo da pirâmide. Você é um fio em uma tapeçaria infinita. Você não é o protagonista da história do universo. Você é uma palavra em uma página. Sua existência não é mais importante que a de uma estrela, uma formiga ou uma folha de grama. É apenas diferente. E isso dói. Dói porque nos tira do nosso trono imaginário, nos força a abaixar a cabeça e a olhar ao redor. Mas preste bem atenção, porque é aqui que começa a libertação. Se você não é o centro de tudo, então não carrega o peso de sê-lo. Você não precisa mais cumprir um destino grandioso. Não precisa justificar sua existência a nenhum criador. Sua única tarefa é ser o que você já é, um pedaço do universo, vivo e consciente por um breve instante. Sente como o fardo fica mais leve? Se sim, deixe nos comentários o que mais pesa em ter que ser alguém. Isso é apenas o começo da desconstrução. Já removemos o primeiro pilar, a mentira de que somos especiais. Mas essa mentira se apoia em outra ainda mais profunda. A mentira da separação. Crescemos pensando que existe um nós e um lá fora. Nós, os humanos, e depois a natureza, o planeta, o cosmos. Como se fôssemos visitantes em um mundo alheio, como se tivéssemos chegado de outro lugar. Spinoza destrói essa ideia com uma simplicidade assustadora. Ele diria: respire. O ar que acabou de entrar em seus pulmões é você ou é lá fora? Beba um copo de água. Essa água que agora faz parte das suas células. Onde ela começa e onde você termina. Você não é um visitante no universo. Você é o universo fazendo perguntas sobre si mesmo. Você não foi feito à imagem e semelhança de nada. Você é feito da mesma matéria que as galáxias distantes. A mesma energia que move as marés é a que bombeia o sangue em suas veias. A separação é uma ilusão dos seus sentidos, uma armadilha da mente. Pense em uma onda no mar. A onda está separada do oceano? Não. Ela é o próprio oceano assumindo uma forma temporária. A onda sobe, existe por um momento e depois volta a ser oceano. A onda morreu? Não. Ela se transformou. Você é essa onda. Você nunca esteve separado do cosmos.
Você é o cosmos assumindo uma forma humana por um tempo. Entender isso liberta você da solidão mais profunda. Como você pode se sentir só se é, literalmente, parte de tudo o que existe? O medo de ser abandonado, de estar perdido, desaparece. Você não pode se perder da sua própria casa, e sua casa é o universo inteiro. Mas então, se não somos especiais e não estamos separados, qual é o sentido de tudo isso? Qual é o nosso propósito? E aqui, Spinoza nos dá o golpe final. A terceira mentira a ser derrubada é a do propósito externo. A ideia de que nascemos para algo, para cumprir uma missão que alguém nos deu. Spinoza nos diz: parem de procurar. Não há um manual de instruções. Não há um propósito escrito nas estrelas para você. O propósito de uma árvore é ser uma árvore. O propósito de um rio é fluir. Seu propósito é simplesmente ser, existir, perseverar em seu ser com toda a sua força. A vida não é um teste que você deve passar para ganhar um prêmio. A vida é o prêmio. Seu propósito não é algo que você deve encontrar no futuro. É o que você está fazendo agora mesmo. Viver, sentir, pensar, amar, sofrer, tudo isso faz parte do florescimento da sua existência. Isso é radicalmente libertador, especialmente quando os anos passam. Tira de você a terrível ansiedade de sentir que não cumpriu sua missão. Nunca houve uma missão a cumprir, apenas uma vida a ser vivida. E cada segundo que você viveu, cada alegria e cada lágrima, fez parte do seu florescer. Não existem vidas desperdiçadas sob esta perspectiva, apenas vidas. E agora que demolimos as três mentiras, a da especialidade, a da separação e a do propósito, parece que ficamos em um terreno vazio. Mas não é assim. É aqui que tudo muda. Porque Spinoza não veio para destruir. Ele veio para revelar o que há debaixo dos escombros. Qual é a nossa verdadeira origem? Prepare-se, porque a resposta é tão bonita que pode te fazer chorar. Chegamos ao coração do mistério. Derrubamos os muros da arrogância, da separação e do falso propósito. Estamos de pé, nus, em um terreno novo. E se você chegou até aqui, é porque uma parte de você já intuía que as velhas histórias não eram suficientes. Agora, vamos unir as peças. Spinoza nos tirou tudo o que acreditávamos ser para nos mostrar o que realmente somos. E aqui está a revelação final, a virada que muda tudo e que lhe dará uma paz que talvez você tenha buscado por toda a sua vida. Qual é a nossa origem? A resposta de Spinoza é tão simples que nos escapa. Sua origem não é um evento do passado, não é um jardim perdido nem uma sopa primordial de milhões de anos atrás. Sua origem é agora. Neste exato instante, o universo não te criou e depois te deixou à própria sorte. O universo está te criando neste mesmo segundo. Cada batida do seu coração é o cosmos bombeando vida através de você. Cada pensamento que cruza sua mente é a natureza tomando consciência de si mesma. Você não é um produto acabado. Você é um processo, um verbo, não um substantivo. Esta é a verdadeira imortalidade que podemos tocar. Não a promessa de uma vida futura, mas a consciência de que a força criadora do universo está ativa em você, aqui e agora. Quando você sente isso, o medo da morte muda completamente. A morte não é o fim da criação. É simplesmente o momento em que o universo decide se expressar de outra forma. A energia e a matéria que te compõem não desaparecem. Elas voltam ao grande ciclo para formar novas estrelas, novas plantas, talvez um dia, novos seres conscientes. Sua vida não é uma linha reta que vai do nascimento à morte. É um pulso do coração infinito do ser. E ter tido o privilégio de ser consciente durante esse pulso é o maior dos milagres. Mas esta verdade não é apenas para ser contemplada. Não é um poema bonito para pendurar na parede. É uma ferramenta, é uma bússola. Porque se você é o universo experimentando a vida através de você,
surge uma pergunta imediata e inevitável. Que tipo de experiência você quer que seja? E o que fazemos com esta verdade? Como se vive sabendo disso? Spinoza nos dá a chave final. Viva de tal maneira que aumente sua compreensão e sua alegria. Se você é o universo experimentando a si mesmo, seu dever sagrado é que essa experiência seja a mais rica e clara possível. Busque o conhecimento, não para ser mais que os outros, mas para entender melhor o incrível sistema do qual você faz parte. Busque a alegria, não o prazer passageiro, mas aquela sensação profunda de estar em harmonia com a vida. Haja com bondade, não por medo do castigo, mas porque você entende que ferir o outro é como se sua mão direita decidisse apunhalar a esquerda. É um ato de ignorância. Seu legado, então, não é seu nome em uma lápide. Seu legado é a marca que sua onda deixa na margem do cosmos. São os atos de amor que você realizou, a sabedoria que compartilhou, a paz que foi capaz de encontrar e de irradiar. Essas ondas continuam se expandindo muito depois que sua forma individual desapareceu. Spinoza descobriu: o grande engano sobre nossa origem é pensar que é algo que nos aconteceu. A verdade é que é algo que está nos acontecendo sempre. Se esta ideia acendeu uma luz dentro de você, se te fez sentir menos só e mais conectado, a melhor forma de nos agradecer é curtindo e se inscrevendo, porque assim você ajuda esta mensagem a chegar a mais pessoas que precisam dela. E se deseja acessar nosso conteúdo exclusivo onde tratamos desses temas, pode se juntar como membro do canal para não perder nada. E agora, a pergunta para você nos comentários. Depois de ouvir isso, como é saber que sua criação não é um evento do passado, mas o pulsar do seu coração neste exato instante? Isso te dá medo ou te dá paz? Quero ler como esta ideia ressoa em você, porque no fundo todos somos o mesmo oceano tentando entender a nós mesmos. Se você achou que tinha entendido tudo, está prestes a perceber que apenas arranhamos a superfície. Juntos, tiramos o pó de uma verdade esquecida. Vimos, guiados pela mente de Spinoza, que nossa origem não está em um passado remoto, mas no pulsar deste exato instante. Agora, não vamos reconstruir sobre os escombros. Vamos saltar no vazio que ficou. Porque saber que você é uma onda no oceano do universo não é o fim da história. É o começo das perguntas que realmente importam. As perguntas que você se faz na quietude da noite, quando o mundo dorme e seus medos despertam. Se somos parte de um todo perfeito, por que a vida dói tanto? Por que sofremos? Por que perdemos quem amamos? E quanto ao nosso eu, nossas memórias, o amor que sentimos, tudo isso não vale nada? E a pergunta definitiva, aquela que nos persegue desde que o primeiro ser humano olhou para as estrelas: se viemos do universo, para onde vamos quando tudo acaba? Não vamos ficar nas ideias bonitas. Vamos descer para a realidade. Vamos falar da dor, do amor e da perda, com a mesma honestidade brutal com que Spinoza encarou a morte. Fique até o final, porque a resposta para essa última pergunta não é o que você espera. Não é um consolo fácil, nem uma promessa vazia. É uma revelação tão profunda que pode mudar não apenas como você morre, mas, e isso é mais importante, como você escolhe viver cada dia que lhe resta. Prepare-se, porque a verdade que nos liberta muitas vezes é a que primeiro nos quebra por dentro. A verdadeira terapia começa agora. Comecemos pela pergunta mais difícil, aquela que surge imediatamente após a euforia de se sentir um com o todo. A objeção que sua mente grita: se o universo é uma totalidade perfeita e eu sou parte dela, por que sinto esta dor? Por que existe a doença, a crueldade, a injustiça? É uma pergunta legítima. Sentimos o sofrimento todos os dias. Aqui, Spinoza nos pede para dar um passo além da nossa perspectiva humana. Ele nos pede para fazer algo quase impossível: deixar de julgar o universo com nossas pequenas regras morais. Imagine que você é uma célula em um corpo. De repente, um corte. Chegam os glóbulos brancos. Há inflamação, dor,
Da perspectiva das células que morrem na batalha, é uma catástrofe sem sentido, uma injustiça. Mas, da perspectiva do corpo inteiro, é um processo necessário de cura. É a vida se defendendo. Spinoza nos diria: vocês são como essas células. Veem um fragmento minúsculo de um processo imenso e o chamam de mal ou injusto. Mas o universo não opera com essas categorias. Ele opera com as leis da natureza. Um terremoto não é mau. É simplesmente o resultado do movimento de placas tectônicas. Uma doença não é um castigo. É o resultado de uma cadeia de causas e efeitos biológicos. O sofrimento para Spinoza é muito real. Ele o chamou de tristeza e a definiu como a transição para um estado de menor poder, de menor perfeição. A dor é o sinal de que algo está ameaçando sua capacidade de perseverar na existência. Mas o veneno não está na dor em si, mas na história que contamos sobre ela. Sofremos o dobro quando, à dor física, adicionamos a tortura mental do "por que eu?", do "não é justo". A libertação chega quando você para de lutar com a realidade, quando aceita que as coisas não acontecem por um motivo, em um sentido moral, mas que simplesmente acontecem porque as causas que as provocaram existiram. Aceitar isso não te torna insensível, pelo contrário, te liberta do fardo inútil do ressentimento e da queixa e te permite usar toda a sua energia na única coisa que você pode controlar: sua resposta. Você não pergunta mais por que chove, mas sim, como posso construir um abrigo? Você deixa de ser uma vítima do universo para se tornar um estudante de suas leis. É uma paz dura, uma paz de adulto. A paz de quem para de exigir que o mundo seja como ele quer e começa a amar o mundo pelo que ele é. Mas isso nos leva à segunda grande pergunta, talvez a mais íntima. E quanto ao amor? O que acontece com os laços que nos unem? Se somos apenas ondas temporárias, que sentido tem o amor profundo que sinto pelo meu parceiro, pelos meus filhos, pelos meus amigos? É apenas uma ilusão que desaparecerá? Aqui, Spinoza nos presenteia com uma de suas ideias mais belas. Para ele, o amor não é uma ilusão. É uma das emoções mais potentes e boas que existem. Ele o define como a alegria acompanhada pela ideia de uma causa externa. Ou seja, você sente um aumento do seu poder, da sua vitalidade, da sua felicidade, e associa isso à presença de outra pessoa. O amor, portanto, nos torna mais vivos, e tudo o que nos torna mais vivos é bom. O problema, a origem do sofrimento no amor, não é o amor em si, mas o apego possessivo. É a crença errônea de que aquela pessoa é a única fonte da sua alegria. É quando você diz: "Não posso viver sem você". Spinoza diria que isso não é amor, é uma forma de escravidão. Você colocou a chave da sua felicidade no bolso de outra pessoa. O verdadeiro amor, o amor sábio, é diferente. Consiste em amar não apenas a pessoa, a onda temporal, mas também as qualidades universais que essa pessoa expressa. Ame a sua bondade, sua inteligência, sua força, seu senso de humor, e perceba que essas qualidades não são exclusivas dela. São manifestações da natureza, do universo. São verdades eternas. E o que acontece quando essa pessoa vai embora, quando morre? A dor da ausência da onda é inevitável e real. É a tristeza de perder aquela fonte de alegria. Mas se você amou da forma sábia, algo incrível acontece. Você percebe que as qualidades que amava naquela pessoa não morreram. A bondade não morreu. A inteligência não morreu. A força não morreu. Elas continuam existindo no universo, em outras pessoas, e o mais importante, na sua própria compreensão. Seu amor por aquela pessoa te tornou mais capaz de reconhecer e valorizar essas qualidades em toda parte. O amor se transforma. Passa de ser uma necessidade dependente de uma pessoa para ser uma gratidão imensa por ter tido o privilégio de experimentar essas verdades eternas através dela. Suas memórias não são mais âncoras que te afundam na tristeza, mas janelas, através das quais você pode continuar a ver a beleza do universo.
Você ama a pessoa que perdeu amando o mundo que a presenteou a você por um tempo. Isso não apaga a dor, mas a preenche com um sentido profundo e te liberta para continuar amando. Enfrentamos a dor e o amor. Agora estamos prontos. Prontos para a pergunta final. Se viemos do pulso constante do universo, se nossa vida é uma faísca momentânea de sua consciência, para onde vamos? Chegamos ao final do caminho. E se você continua aqui, é porque está pronto para ouvir a resposta sem rodeios. Já limpamos a casa, jogamos fora os móveis velhos da arrogância, do medo da dor e do apego. Agora, com a mente clara, podemos olhar diretamente para o horizonte. A pergunta: para onde vamos? A resposta de Spinoza é de uma lógica brutal e, ao mesmo tempo, estranhamente reconfortante. Não vamos a lugar nenhum. Pense bem. A ideia de ir a algum lugar implica que você é algo separado que viaja de um ponto a outro. Mas já vimos que a separação é a grande mentira. Você é uma onda no oceano. Quando a onda se desfaz, para onde vai a água? Não vai a lugar nenhum. Simplesmente deixa de ser uma onda e volta a ser plenamente oceano. A forma individual desaparece. A substância permanece. Isso é o que nos acontece. E o que vou te dizer agora pode parecer um golpe, um vazio gelado. Peço que fique comigo mais um instante, porque logo do outro lado desse medo se encontra a paz mais profunda. Nosso eu, essa consciência pessoal com seu nome, suas memórias, seus medos e seus amores, é a forma da onda. É uma estrutura temporal, um padrão de energia e informação sustentado por nosso corpo e cérebro. Quando o corpo para de funcionar, esse padrão se dissolve. O eu que você conhece, essa voz dentro da sua cabeça, se apaga. Não há uma viagem para um além. Não há um túnel de luz. Não há um reencontro com um você intacto. A onda se desfaz por completo. E eu sei que isso soa duro. Soa como um fim absoluto para a parte de nós que se apega à sua própria importância. Para essa parte, isso soa como aniquilação. Mas respire fundo e olhe um pouco além. Spinoza nos tira a sobrevivência pessoal, mas nos oferece algo infinitamente maior em troca. Imagine um rio que fluiu por centenas de quilômetros. Ele erodiu montanhas, nutriu vales, deu de beber a milhares de seres. Finalmente, ele chega ao mar. No momento em que suas águas se misturam com o oceano, o rio, como rio, deixa de existir. É uma tragédia? Não. É uma culminação. Tudo o que o rio foi, toda a água que transportou, todos os minerais e nutrientes que coletou, agora são parte de algo imenso. O mar é mais rico graças à existência daquele rio. O rio não morreu. Ele se cumpriu. Essa é a nossa verdadeira imortalidade. Não é a sobrevivência do nosso pequeno ego, mas a permanência do nosso impacto. Cada ato de bondade que você realizou, cada verdade que compreendeu, cada pedaço de beleza que criou, cada momento de amor que compartilhou, tudo isso não se desvanece. São como a água daquele rio. Tornam-se parte do oceano do universo. Tornam-se causas que gerarão efeitos em uma cadeia sem fim. O amor que você deu aos seus filhos os tornará mais capazes de amar os outros. A sabedoria que você compartilhou ajudará alguém a entender melhor o mundo. Sua vida, sua existência, mudou. Ainda que infinitesimalmente, a totalidade do cosmos para sempre. Não é você que sobrevive, é a sua marca que sobrevive. Não é o seu nome que perdura, é o efeito da sua vida que perdura. E esta forma de imortalidade não é uma crença que você precisa aceitar com fé. É uma certeza lógica. Então, para onde vamos? Vamos nos tornar universo novamente. Deixamos de ser a palavra para voltar a ser a linguagem inteira. Deixamos de ser a nota para voltar a ser a sinfonia. E ao entender isso, a vida muda completamente. Não se trata mais de acumular méritos para um futuro incerto. Trata-se de que tipo de rio você quer ser. Você quer ser um rio caudaloso e limpo que enriquece tudo o que toca?
ou um riacho estagnado e poluído. O sentido da vida não está no destino, está na jornada. O propósito da sua existência é vivê-la com a maior intensidade, a maior compreensão e a maior alegria possíveis. É polir sua consciência para que ela reflita a beleza do universo da forma mais clara possível. A grande descoberta final de Spinoza é esta: a melhor preparação para a morte não é pensar nela, é esquecê-la e mergulhar tão profundamente na vida, no amor e no conhecimento, que quando o fim chegar, ele não te encontre tremendo de medo pelo que vai perder, mas sorrindo com gratidão por tudo o que você teve o privilégio de ser. Se esta jornada mudou algo em você, se te deu uma nova perspectiva, curta. Inscreva-se, porque a busca pela verdade não para aqui. Continuamos com mais perguntas a resolver. Se você chegou até aqui, é porque já não é o mesmo. Juntos, caminhamos por uma trilha que poucos se atrevem a pisar. Descobrimos que nossa origem não é um evento do passado, mas o pulso da vida neste instante. Enfrentamos a dor, o amor e a perda, e encontramos um sentido além do nosso próprio ego. Demolimos os muros da prisão. Ficamos de pé em um campo aberto, sob um céu infinito. Mas é aqui, nesta liberdade, que surge a pergunta mais assustadora de todas. A pergunta que é a causa de todas as religiões, de todas as filosofias e de quase toda a ansiedade humana. A pergunta que, se não for bem respondida, pode transformar a liberdade em um deserto sem sentido. Hoje, vamos enfrentar esse monstro. Vamos responder à pergunta final: por que e para que estamos aqui? Eu te aviso, a resposta que Spinoza nos oferece não é um bálsamo reconfortante, não é uma história para dormir tranquilos, é uma bomba, é a ideia mais radical de toda a sua filosofia e a que tem o poder de transformar sua vida de uma forma que você nem imagina. Muitos pensadores param antes de chegar aqui, porque a resposta é simples demais, direta demais, exigente demais. Fique até o final, não porque eu peço, mas porque no fundo do seu ser você passou a vida toda buscando esta resposta. E eu te prometo uma coisa: quando a ouvir, você entenderá porque toda a dor, toda a busca, valeu a pena. A revelação definitiva não é sobre o universo, é sobre você. E começa agora. Comecemos pela primeira parte da pergunta: por que estamos aqui? A resposta de Spinoza é provavelmente a mais desconcertante e libertadora que você já ouviu. E peço que respire fundo e ouça a explicação completa antes de tirar conclusões. Porque a resposta, à primeira vista, pode parecer um abismo. A resposta é: por nenhuma razão. Acalme-se, respire, sinta o desconforto que essa frase provoca. Toda a nossa cultura, toda a nossa educação se baseia em buscar o porquê. Assumimos que tem que haver uma razão, um plano, um propósito divino ou cósmico, um grande arquiteto com um grande projeto. Spinoza nos olha com calma e diz: essa é a vossa primeira e maior ilusão, a armadilha do porquê. O universo, para ele, não funciona com razões, funciona com causas. Uma pedra não cai para chegar ao chão, ela cai porque existe a lei da gravidade. Uma árvore não cresce para dar sombra, ela cresce porque suas sementes encontraram terra fértil e água. O universo não tem um propósito, ele simplesmente é. É uma cadeia infinita de causas e efeitos regida por leis naturais imutáveis. Perguntar por que estou aqui é um erro de categoria. É como se uma onda perguntasse ao oceano: por que você me criou? O oceano não a criou com um propósito. A onda é simplesmente uma consequência inevitável das leis que regem o vento e a água. Nós somos essa onda. Não estamos aqui por uma razão externa. Estamos aqui porque uma série infinita de causas e efeitos biológicos, químicos e astronômicos culminou em nossa existência. E eu sei o que você está pensando. Então, minha vida não tem sentido. Pelo contrário, isso é a coisa mais libertadora que você pode entender. Se não há um plano externo, se não há uma missão secreta que você deva cumprir, então você não pode falhar.
Não há um exame final no qual você possa ser reprovado. Não há um juiz cósmico decepcionado porque você me seguiu o roteiro. O peso insuportável de ter que encontrar seu propósito desaparece. A busca pelo porquê é a fonte de uma angústia infinita. Ela nos faz sentir que sempre nos falta algo, que não estamos à altura de uma expectativa invisível. Spinoza nos liberta dessa tortura. Ele nos diz: pare de procurar uma razão fora de você. Não há nenhuma. E essa é a melhor notícia que você poderia receber. Ele te devolve o poder, devolve a vida a você mesmo. Mas isso responde apenas à primeira metade. Se não estamos aqui por nada, isso significa que estamos aqui para nada. E é aqui que a filosofia de Spinoza se torna o guia de vida mais potente que existe. A resposta para a segunda pergunta, para que estamos aqui, muda tudo. Se não há um propósito externo, então só pode haver um interno. Se estamos aqui para cumprir o plano de outro, então só podemos estar aqui para cumprir o nosso. E qual é esse plano? Qual é a nossa função inerente, nossa direção natural? Spinoza o chama de conatus. É uma palavra em latim que significa esforço, impulso, perseverança. É a força que você sente no peito que te impulsiona a levantar da cama em um dia difícil. É o instinto que faz uma planta se virar para o sol. É a própria vida gritando silenciosamente: quero continuar sendo. Cada coisa no universo, de uma pedra a uma galáxia, se esforça para perseverar em seu ser. A pedra se esforça para não se quebrar. A planta se esforça para crescer. O animal se esforça para sobreviver. É a lei mais fundamental da existência. É o motor de tudo. E qual é o conatus de um ser humano? Qual é o nosso esforço particular? Não é apenas sobreviver. Somos seres pensantes e sencientes. Portanto, nosso esforço inerente, nosso propósito interno, é aumentar nosso poder de agir e nosso poder de pensar. É passar de um estado de menor vitalidade para um de maior vitalidade. É florescer. Então, para que estamos aqui? Estamos aqui para ser mais fortes, mais livres, mais alegres, mais conscientes. E isso não é uma opinião moral, é uma descrição da nossa natureza. É a nossa função, assim como a função de um coração é bombear sangue. E como se faz isso? Como se aumenta esse poder? Aqui Spinoza nos dá a chave prática, a ferramenta que podemos usar a cada segundo de cada dia. O fazemos ao passar de sermos passivos para sermos ativos. Somos passivos quando nossas emoções e ações são uma simples reação a causas externas. Alguém te insulta e você reage com raiva. Você vê uma notícia triste e reage com medo. Você é como uma folha levada pelo vento. Você não tem o controle. Suas emoções são paixões que te acontecem, te enfraquecem, diminuem seu poder, te tornam escravo das circunstâncias. A maior parte da humanidade vive nesse estado. Somos ativos quando nossas emoções e ações nascem de nossa própria compreensão. Quando você entende as causas de por que aquela pessoa te insultou, sua própria dor, sua ignorância, a raiva se dissolve e é substituída por uma compreensão que te dá poder. Você não é mais uma folha ao vento. Você é o capitão de um veleiro que usa o mesmo vento das circunstâncias para ir aonde quer. Suas emoções se tornam ações. A alegria que você sente não é porque algo bom te aconteceu, mas porque você compreendeu algo profundo. Essa alegria nasce de você. Aumenta seu poder, te torna livre. Para que estamos aqui? Para realizar esta transformação. Para deixar de ser o efeito e nos tornarmos a causa. Para passar de uma vida de paixões tristes, medo, ódio, inveja, culpa, para uma vida de ações alegres nascidas do conhecimento e do amor como compreensão. Este é o sentido da sua vida. Não é algo que você tem que encontrar, é algo que você tem que construir. Cada dia, cada escolha é uma oportunidade. Vou reagir como uma marionete ou vou parar para entender? Vou deixar que esta circunstância me enfraqueça
Ou vou usá-la para aumentar meu poder de compreensão? Pense no que isso significa para a velhice, para o final da vida. O propósito não é acumular coisas, não é deixar um nome famoso. O propósito é chegar ao final de seus dias tendo aumentado ao máximo seu poder de ser, tendo transformado a maior quantidade possível de seus medos em compreensão, tendo vivido uma vida onde cada vez mais você foi o capitão de sua alma e não a folha levada pela tempestade. O propósito da sua vida é chegar a um estado que Spinoza chama de beatitude. Não é a felicidade do sorriso fácil. É uma alegria serena, profunda e estável, que nasce de sentir, não apenas de pensar, sua conexão com o todo e de entender seu próprio poder para gerar sua paz interior. É a paz do oceano, não a excitação da onda. Chegamos ao final desta jornada de 3 partes, e a conclusão é a mais simples e revolucionária de todas. O universo não te deu um propósito, ele te deu algo muito melhor, a capacidade de criar o seu próprio. E seu propósito inerente, aquele que está gravado em sua própria natureza, é o mais nobre que se pode imaginar. Converter o sofrimento em sabedoria, o medo em amor e a fraqueza em poder. É a alquimia da alma humana. Não estamos aqui para adorar a Deus, mas para realizar a divindade que há em nós. E essa divindade é nossa capacidade de entender, de amar e de ser livres. Se esta jornada significou algo para você, se plantou uma semente de liberdade em sua mente, curta, inscreva-se no canal, reflita comigo, porque a exploração dessas ideias nunca termina. E se deseja acessar nosso conteúdo exclusivo, onde tratamos desses temas toda semana, pode se juntar como membro do canal para não perder o que temos preparado para você. E agora, a pergunta final, a tarefa que você leva para casa. Amanhã, quando enfrentar um desafio, uma pessoa difícil, uma notícia preocupante, pare por um segundo e se pergunte: vou ser a folha ou vou ser o capitão? Vou reagir passivamente ou vou agir a partir da compreensão? Compartilhe nos comentários uma situação na qual você se propõe a fazer essa mudança. Vamos ler como cada um de nós começa a construir sua liberdade. Obrigado por caminhar comigo até aqui. A busca terminou. O trabalho acaba de começar.